Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa aula, objeto de conhecimento, eletroquímica, reação de óxido-redução e o detalhamento, reações de oxirredução. Então, agora vamos para a nossa aula. Muito bem, então vamos falar aqui de eletroquímica, né? O que é a eletroquímica? A eletroquímica, ela é a parte da química que estuda não só os fenômenos envolvidos na produção, por exemplo, de corrente elétrica, a partir da transferência de elétrons em reações de oxirredução, mas também é a parte da química que ocorre a utilização da corrente elétrica na produção dessas reações. Um processo que é espontâneo e um processo que é não espontâneo. Então, a gente consegue verificar aqui, para ficar de uma maneira mais clara, o que é a eletroquímica, o que estuda a eletroquímica. De duas maneiras nós temos aqui. É a transformação da energia química em energia elétrica, e quando ocorre essa transformação da energia química em energia elétrica, diretamente é chamado de processo espontâneo. Isso a gente compreende através do estudo das pilhas e das baterias. Agora, quando o processo não é espontâneo, ele é um processo inverso. É quando a gente transforma a energia elétrica em energia química. E esse processo não espontâneo é chamado de eletrólise. Então, é isso que estuda a eletroquímica. A transformação aí das energias, né, de química em elétrica, quando o processo é espontâneo, ou o processo inverso, quando ele é não espontâneo, que é transformar a energia elétrica em energia química, certo? Então, aqui o conceito escrito para vocês do que é a eletroquímica. Vamos ver. É o ramo da química que estuda o fenômeno de transferência de elétrons para transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa, ou seja, vai ocorrer aí na eletroquímica a transferência de elétrons, certo? E aí, nessa transferência de elétrons, elas vão ocorrer de duas maneiras, né? A pilha e a eletrólise. Vamos ver o conceito de cada uma delas aqui, da pilha e da eletrólise. Pilhas e baterias são os dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxirredução produz corrente elétrica. Já a eletrólise é o processo inverso, é o processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de oxirredução, ou seja, a corrente elétrica vai se transformar aí na energia química. Então, a pilhas e baterias é um processo espontâneo de energia química para energia elétrica. Então, por isso que a gente usa aí as pilhas para transformar energia elétrica, por exemplo, nos aparelhos, por exemplo, nos controles remotos. Então, vai transformar a energia química em energia elétrica. E o processo não espontâneo é o inverso, transformar de energia elétrica em energia química, que é a eletrólise. Mas isso acontece como? Através de reação de oxirredução. E o que são essas reações de oxirredução? São as reações de transferência de elétrons, o processo de transferência. Sempre vai acontecer. Uma espécie vai doar elétrons e, obrigatoriamente, deve existir uma outra espécie que vai receber esses elétrons. Então, se uma espécie vai doar, a outra espécie vai receber. Então, assim, a reação de oxirredução, ela é constituída aí por uma reação de oxidação e por uma reação de redução que ocorre simultaneamente, e elas são complementares. Não tem como ocorrer só uma reação de oxidação ou só uma reação de redução. Por quê? Porque a oxidação ocorre a perda de elétrons. Se ocorre aqui a perda de elétrons, quer dizer que se ele está perdendo elétrons, ele vai perder elétrons para quem? Para um outro átomo. Então, esse átomo aqui, ele vai ganhar elétrons. Então, quando ocorre a perda de elétrons, é reação de oxidação. E quando ocorre o recebimento de elétrons, é uma reação de redução. Por isso que elas são simultaneamente. Então, se um
Um átomo ele perde elétrons, o outro, consequentemente, vai receber esse elétron, porque não vai perder um elétron e ficar solto na natureza. Sempre alguém vai perder e alguém vai ganhar. Um átomo vai perder e o outro átomo vai ganhar. Por isso que é chamada reação de oxirredução, porque a oxidação é quando o átomo ele vai perder elétrons e a redução é quando o átomo vai ganhar elétrons. Por isso que se complementam, oxidação e redução. Então, eu trouxe aqui para vocês uma animaçãozinha para ver como é que acontece nessa transferência de elétrons. Tá aí, ó, temos um elemento químico, um átomo, que ele vai perder elétrons e, consequentemente, o outro vai ganhar esses elétrons aí. Então, observe, eu tinha o elétron ali, aí ele foi transferido para o outro elemento que ele ganhou elétrons. Agora, eu tenho um elétron a mais ali na sua camada eletrônica. Aquele que está perdendo elétrons, ali está ocorrendo uma reação de oxidação. E esse outro que está ganhando elétrons, está ocorrendo aí uma reação de redução. Por isso que é chamada reação de oxirredução. Simultaneamente, um perde e outro ganha elétrons, correto? E aqui eu trago para vocês os conceitos direitinhos para vocês compreenderem aqui todos esses conceitos de oxidação, oxirredução, de redução. E aí a gente já acrescenta mais uns detalhezinhos do que é agente oxidante, o que é agente redutor. Vamos ver aqui. Reação de oxidação ocorre quando há transferência de elétrons, tanto faz aí para ser uma reação espontânea ou não espontânea, vai ser uma reação de oxirredução. E o que é a oxidação? Na oxidação ocorre a perda de elétrons, certo? E o elemento que causa a oxidação, ele recebe o nome de agente oxidante. Na reação de redução, acontece o ganho de elétrons e o elemento que é responsável pela redução, ele recebe o nome de agente redutor. E existe aqui o número de oxidação, conhecido como NOx. NOx é a própria carga do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. Por quê? Porque quando a gente está falando de perda ou de ganho de elétrons, um elemento, se ele está perdendo elétrons, os dois, o elemento X e o elemento Y, eles vão ficar com cargas, então eles vão se transformar em íons. Um vai ficar com carga positiva e outro vai ficar com carga negativa. Quando um elemento não tem carga, não aparece nada ou às vezes aparece o zero. Então, ele é um elemento neutro. Esse aqui, ele é um cátion, ele perdeu elétrons. Esse aqui é um ânion, ele ganhou elétrons. Então, essa carga aqui indica se está ganhando, se está perdendo. O número que aparece aqui indica a quantidade de elétrons que ganhou ou a quantidade de elétrons que perdeu. Lembrando, se está a carga positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons. Se está a carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons, porque a carga do elétron é negativa, certo? O elétron, a carga dele é negativa. Então, se tem mais elétrons do que os prótons, então ele diz aqui que ele tem 2 elétrons a mais, porque ele ganhou. Aqui, ó, perdeu, a carga do elétron é negativa. Se ele perdeu, quer dizer que ele ficou com mais prótons, por isso que ele está positivo. Então, por isso que quando perde, fica o positivo, que é o cátion, e quando ganha elétrons, fica negativo, que é o ânion. Quando não tem carga, vem geralmente o zero, quer dizer que não é íon, é um elemento neutro, certo? Então, é para vocês entenderem esse conceito de NOx, né? O que é o NOx? E aí, uma reação de oxirredução. O que nós temos aqui? Essa reação de oxirredução, ela trata de uma espécie que vai se oxidar. Quem é que se oxida? Ele vai doar elétrons, ou seja, ele perde elétrons, ele vai doar elétrons e vai oxidar. E a outra espécie vai receber elétrons. Então, se ele recebe elétrons, ele vai reduzir, ou seja, tudo não se passa de transferência de elétrons. Um ganha
e o outro perde. E a gente consegue ver isso através de uma reação, correto? Então, vamos ver essa reação. Está aqui. Tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto, correto? Quando não tem número aqui, quer dizer, ó, não tem número nenhum. Isso quer dizer que ele é um elemento neutro, sem carga, ele não é íon. Quando tem carga, ele é um íon. Então, a gente precisa observar isso aqui, tá certo? Então, observem aqui, o que está acontecendo nessa reação de zinco e cobre? O zinco, a carga dele era 0. E agora, quanto é que está a carga do zinco? Está 2+. Quer dizer, o que foi que aconteceu com o zinco? O zinco, ele perdeu 2 elétrons. Por isso que antes era 0 e agora está 2+. Então, ele sofreu oxidação. Por quê? Porque aquele que perde elétrons sofre oxidação. Está ocorrendo aí a oxidação. E se ele sofreu oxidação, ele é chamado de agente redutor. Agora, vamos olhar para o cobre. O cobre ele já tinha uma carga, cobre 2+, ele já era um íon, 2+. E agora o cobre ele está 0. Isso, o que foi que aconteceu? Se ele estava 2+, quer dizer que ele estava carente aí desses 2 elétrons. Ele ganhou aqui 2 elétrons. Então, se ele ganhou, ele disse que ele sofreu redução, porque quem ganha é o processo de redução. Quem perde elétrons é a oxidação. Então, nesse caso, quem ganha elétrons, ele é chamado de agente oxidante, porque ele provocou a oxidação para ele ganhar elétrons ali. Então, é desse jeito que funciona. O zinco, aí, ele é a espécie que vai ganhar, vai sofrer oxidação, ele perdeu elétrons, e o cobre é a espécie que ganha elétrons e sofreu a redução. É isso que a gente observa daqui dessa reação, certo? Explicando aqui para vocês. Então, para ficar mais claro, trouxe aqui o lembretezinho para vocês anotarem. Primeiro lembrete, oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons. Para ninguém esquecer mais, oxidação vai perder elétrons, a redução vai ganhar elétrons. E a reação de oxirredução, ou seja, os dois juntos, oxidação e redução, é a transferência de elétrons, ou seja, um ganha e outro perde. Então, está ocorrendo aí a transferência de elétrons. Esse é o primeiro lembrete, não esqueçam mais. O segundo lembrete, o oxidante, quem é? É o elemento, a substância que provoca a oxidação. Então, quer dizer que ele mesmo vai se reduzir. Ele está provocando a oxidação, então ele vai reduzir. E o redutor é o elemento, a substância que provoca a redução. Então, ele mesmo vai se oxidar. Então, são esses os lembretes que eu trago aqui para vocês. Certo? E aí, por que a gente estuda tudo isso? Onde é que a gente vê na prática a aplicação, né, da eletroquímica? Como é que a gente vê? Basicamente, a eletroquímica ela trabalha com 3 processos aí, que é a proteção dos metais contra a oxidação, para não ocorrer aí a oxidação. São 3 processos principais, que é revestimento, a galvanização e o metais de sacrifício, sendo que o revestimento a gente vai verificar melhor através da eletrodeposição ou galvanoplastia, e os metais de sacrifício a gente vai observar aqui pelo eletrodo ou metal de sacrifício. Vamos conhecer cada um deles, tá bom? Então, o que é o revestimento? Olha o conceito. Revestimento consiste, como o próprio nome diz, em revestir a superfície metálica com tinta, óleos, graxa, entre outros produtos isolantes que evitem ali o contato do metal com o ar atmosférico. Por quê? Porque contém oxigênio e que o oxigênio é altamente oxidante. Então,
também vai evitar o contato com a umidade e com outros agentes oxidantes. É por isso que, por exemplo, a gente pinta o nosso portão, a gente pinta as peças metálicas, como, por exemplo, os carros, bicicleta. Se você não pintar, se você não revestir ali com uma proteção, essa superfície metálica, com o tempo, sempre entrando em contato com chuva, com o sol, né, com a umidade, vai ocorrer aí a oxidação e a gente rapidamente percebe que é como popularmente conhecido como está enferrujando, esse prego está enferrujado, a corrente está enferrujada, o portão está enferrujado, certo? Então, por isso que a gente faz esse tratamento através do revestimento, essa proteção. E aí, o revestimento, ele pode ser dividido aí pela eletrodeposição, também conhecido como galvanoplastia. Vamos ver o que é a galvanoplastia. A galvanoplastia, ou eletrodeposição metálica, refere-se a um processo usado com a principal finalidade de proteger uma peça metálica contra a corrosão por revesti-la com outro metal. Por isso que ela é uma ramificação do revestimento. E aí, na galvanoplastia, né, esse metal, ele impede a interação do metal da peça com o ar e com a umidade, evitando assim a corrosão. E serve para revestimento, seja de joias, de placas metálicas, né? Então, se a gente tem uma peça de metal e você quer proteger essa peça de metal, aí a indústria faz aí um tratamento chamado de galvanoplastia, que consiste em utilizar um outro metal aí para proteger a peça metálica. A gente vai ver direitinho cada um deles com exemplos, né? Tem cromação, niquelação, prateação. A gente vai ver daqui a pouquinho esses exemplos, tá? A galvanização, vamos ver essa outra proteção. A galvanização é um tipo de revestimento também, só que ele é mais específico. Essa galvanização ela é mais específica. O que consiste a galvanização? Ela consiste em revestir a superfície metálica com outro metal que, ao sofrer oxidação, não perca massa, mas forme outros produtos, como, por exemplo, os óxidos, e que continue a isolar o próprio metal, né? Então, protegido aí do ambiente externo. Muitos materiais de ferro, como pregos, por exemplo, são recobertos com zinco, ou seja, a galvanização consiste em fazer a proteção com zinco. E também ele é muito utilizado aí o estanho para revestir latas de ferro e ao qual se nomeou folhas de Flandres. Então, a gente observa aí a galvanização nas telhas, chamadas de telhas galvanizadas, porque elas são feitas de um material que, se ficar em contato diretamente ali com o sol, com a chuva, né, aumento da temperatura, esse material vai sofrer oxidação muito rápido. Então, o que é necessário? Fazer aí um tratamento com a galvanização, que é proteger o metal com o zinco. Isso que significa a galvanização. Por isso que existem aquelas telhas galvanizadas, para proteger aquele metal. Se não tivesse essa proteção, rapidamente nós teríamos telhas ali sofrendo o processo de oxidação e teríamos que ficar trocando o tempo todo ali as telhas, tá certo? Então, esse é um dos processos de proteção dos metais, que é a galvanização, muito utilizado aí nas indústrias. Vamos ver o próximo processo, que são os metais de sacrifício. O que são os metais de sacrifício? Pelo próprio nome, a gente já entende que alguém aí vai sofrer um sacrifício, né? Então, consiste aí em colocar em contato com o metal que se deseja proteger com outro metal. Ou seja, esse outro metal vai ter um maior potencial de oxidação. Esse metal, ele, por ser mais redutor, porque vai ocorrer aí a oxidação, sempre oxida no lugar do outro, por isso que ele é chamado de metal de sacrifício. Assim, não permitindo que seja corroído, ou seja, sacrifica-se pelo metal protegido. Então, em muitos cascos, por exemplo, casco de navio, eles são feitos de ferro. Aí, o que se faz? Coloca-se magnésio, porque o magnésio ele é mais redutor que o ferro,
que aí ele é oxidado, evitando a corrosão do próprio ferro. Por quê? Porque se aí nos navios, se não houvesse essa proteção, se não houvesse esses metais de sacrifício, teriam que ficar trocando o tempo todo ali a base do navio que fica em contato com a água. A gente observa também em oleodutos, a gente observa em tubulações também, que precisam ter um outro metal que vai se oxidar no lugar daquele que é o mais importante, que é feito ali a tubulação. Então, é necessário colocar um outro metal chamado de metal de sacrifício. Por isso que é chamado de metal de sacrifício. E vamos ver aqui esse eletrodo ou metal de sacrifício. Olha aqui o conceito. Eletrodo ou metal de sacrifício. Para proteger o metal, geralmente o ferro ou o aço, da corrosão, podemos utilizar um metal que apresenta maior tendência em perder elétrons, ou seja, o maior potencial de oxidação, porque a oxidação é aquela perda de elétrons. Então, esse metal ele se oxida e ele vai evitar aí a corrosão do ferro, sendo por isso chamado de metal de sacrifício. A gente observa muito também em postos de combustíveis, porque a gente observa aí nesses postos de combustíveis, quer dizer, a gente não vê, mas acontece, porque eles estão ali enterrados, né? Estão no solo, enterrados, porque para não acontecer aí o processo de corrosão, essa tubulação, elas são protegidas aqui com metais de sacrifício, com eletrodo, porque o eletrodo, como é conhecido, eletrodo ou metal de sacrifício, porque eles vão fazer o processo sofrer oxidação no lugar daquele metal que é o metal mais importante para aquela tubulação. Então, essas são algumas aplicações dessas proteções contra a oxidação. E agora nós vamos conhecer bem melhor a galvanoplastia, porque o que é a galvanoplastia? A galvanoplastia dos metais, ela é na prática uma espécie de banho que ela passa o metal, pelo qual o metal passa a ser revestido. E aí é realizada geralmente em metais como o cobre, como o níquel, como a prata, o zinco, o ouro, o cádmio, o estanho, o cromo, alguns desses metais, né? Então, a partir da galvanoplastia de metais, objetos como, por exemplo, torneiras, maçanetas, bijuterias, talheres, latas, vasos, peças de carros, de automóveis, de motos, peças de máquinas, joias, por exemplo, todas essas peças, elas passam elas adquirem mais dureza e resistência à corrosão. Por quê? Porque elas passam por esse processo de proteção, que é a galvanoplastia. Então, uma resistência à corrosão e à oxidação, e elas passam a ter uma maior condutividade elétrica. Então, nesse caso, aí, quando ocorre essa proteção, sofre menos atritos e aí torna-se mais fácil a soldagem desse objeto e esse objeto ele passa a ser mais resistente à temperatura. Então, aí, nesse caso, a eletrodeposição, ou seja, a galvanoplastia desses metais, ela vai receber, nesse caso aqui, nomes específicos de acordo com o banho, né? O banho que vai ocorrer, que é o banho através da galvanoplastia. E é o que nós vamos conhecer agora. Vamos ver alguns exemplos. Observem aqui. O primeiro é a zincagem, né? Nesse caso aqui é um revestimento com zinco, que ele é utilizado para proteger contra a corrosão. Como ele está dizendo, é a zincagem. É um tipo de galvanoplastia. O primeiro da galvanoplastia. Exemplos aí da zincagem, onde é que a gente observa pela imagem em parafusos, né? Existem dois tipos de zincagem, a zincagem fria e a zincagem a quente. Então, na zincagem a quente, o metal ele é mergulhado num banho de zinco fundido e aí vai proteger alguns metais que são utilizados, por exemplo, em estruturas maiores, como grandes peças de máquinas. Já a zincagem a fria, ela tem, aí nesse caso, ela não ocorre com aplicação de corrente elétrica, vão ser em peças pequenas, como, por exemplo, aqui que a gente está vendo parafusos, pregos. Esse é o primeiro processo.
O próximo é a niquelação. Como o nome diz, a niquelação é um revestimento com níquel, que aí esse revestimento vai conferir alta resistência à corrosão e aí também pode acontecer de personalizar as cores. Então, na niquelação, a gente observa principalmente em maçanetas, a gente observa em materiais odontológicos, em instrumentos de cirurgias, também a gente observa em componentes eletrônicos, além de alguns parafusos, como trouxe aqui na imagem para vocês. Então, isso é um processo de proteção do ferro com o níquel, isso que é a niquelação. O outro processo é a cromação. Como o nome diz, é um revestimento com o cromo. Nesse caso aí, vai melhorar a aparência e resistência ao desgaste e à corrosão. Então, exemplos onde que a gente observa a cromação. Geralmente em peças de carros, né? Para-choque, maçanetas, retrovisores, motos. Então, a gente vê, por exemplo, tem gente que gosta muito de carro e vê aqueles aros cromados, é porque passou pelo processo de galvanoplastia com banho de cromo, que é a cromação. A gente vê em alguns mobiliários também, como maçanetas, dobradiças, alguns puxadores, né? Para colocar, fazer um acabamento mais elegante, por isso que a gente fazem esse processo de tratamento com a cromação. Também a gente observa em cilindros industriais, para quê? Para ter maior resistência e maior vida útil. Por isso que é feito também a cromação aí nas indústrias, né, em grandes cilindros, por exemplo, empresas de bebidas, né, empresas que trabalham com petróleo, por exemplo, precisam ter esses materiais todos trabalhados através da galvanoplastia para proteger aí com a cromação. Além do mais, a gente também consegue observar no nosso dia a dia a cromação nos nossos eletrodomésticos, que eles facilitam a limpeza. Por exemplo, a gente vê peças na nossa geladeira, peças no fogão, em alguns aparelhos, micro-ondas. Então, quando vocês chegarem em casa, observarem ali na sua cozinha algumas peças que estão brilhando, parece aço, tem aquela aparência bem brilhosa, parece prata, mas não é prata, é um processo de cromação que passou pelo tratamento com o cromo, certo? O próximo é o tratamento com a prateação, como o nome diz, é o revestimento com a prata, que ela proporciona excelente condutividade elétrica e uma aparência mais atraente. Então, a gente observa peças de prata, joias, por exemplo, louças, que os antigos chamavam de pratarias, né? Por quê? Porque ocorreu o tratamento com a prata, que é a prateação. E a douração é um outro tratamento que a gente costuma ver muito nas alianças. A douração é um revestimento com ouro, que ele é utilizado para fins decorativos e a implicação que exige uma alta resistência à corrosão. Então, aí, dependendo da quantidade, a gente diz que está banhado a ouro, né? A quantidade de ouro que tem aqui, não é ouro puro, não. Muito difícil a gente ter uma peça de ouro puro. Geralmente passa por esse processo de galvanoplastia principalmente nas joias, né? Brinco, cordão, anéis, pulseiras, com esse processo de douração através do ouro. E por último, é o banho de estanho. Como o nome já diz, é um tratamento com o estanho, que ele é utilizado para melhorar a condutividade e a adesão em aplicações específicas, né? Então, muito utilizado em conectores. Por isso que eu trouxe aqui essa imagem aqui, ó, essas peças, essa parte dessas peças que a gente observa, isso daí é estanho. Certo? Então, esse daqui, ou seja, a galvanoplastia é um processo muito versátil e essencial, né, principalmente para diversas áreas, oferecendo soluções de proteção a muitos materiais, certo? Então, essas são algumas aplicações do estudo da eletroquímica, aplicações que a gente passou
a conhecer agora com todos esses processos, como é que acontecem esses processos de tratamento de peças metálicas de um metal com outro metal. Isso tudo através de estudo da eletroquímica, que ocorre aí, o que é eletroquímica? São reações que ocorrem com transferências de elétrons, reação de oxirredução. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.